que alguém decide, há aqui um número qualquer que me liga a essa memória. Parece que éramos os cavaleiros da Tábua Redonda, do Rei Artur e do Merlin e outros guerreiros. Estávamos reunidos ali à volta e a definir um plano. Vamos evangelizar, porque agora estamos com as cruzadas e nós, os cristãos, é que somos bons e os outros são os infiéis e vamos matar. Então parece que os números da ofusão são esses, em que nos ligam a uma memória, ligam a uma personagem dali. Então a gente conhece. Mais o Sérgio, hoje vamos falar de karma. Ora, antes de ir mais longe, eu quero explicar o que é o karma rapidamente. Karma é a lei mãe. É a lei maravilhosa. Porquê é que eu digo isso? Porque é a lei entre capítulos, que une um capítulo ao outro. E quando você abre o seu livro, o livro faz sentido. É uma história contínua e não saltada sem jeito nenhum. Ora, existem quatro números que indicam uma ligação, uma conexão a uma vida ou vidas anteriores. É o 13, o 14, o 16 e o 19. O Sérgio daqui a bocadinho vai explicar em detalhe numa formação que deu ultimamente. Então eu estou a dar aqui uma introdução. Ora, se há alguém que tem um fardo kármico bem pesado, sou eu. Todos aqueles que têm a Bíblia dos Números, todos aqueles que fizeram formações connosco, eu e o Sérgio, sabem muito bem que se nós fôssemos a ler literariamente a interpretação, olhavam para mim com piedade. Ui, pobre do António, coitado. Mas eu sou a prova viva que nós podemos viver uma vida agradável, mesmo com esse selo, ou essa etiqueta kármica. Ora, eu não vou dizer a você que eu estou satisfeito. Mas, na realidade, você não é capaz de me dizer a mim que está satisfeito. Porque nós não estamos aqui na Terra para atingir a satisfação. A satisfação é bom para a vaca, o porco, o cabrito, estão satisfeitos ali. Não o ser humano. O ser humano veio aqui para explorar, para evoluir, expandir. E pobre daquele que encontra satisfação. Estagnou, parou. Então, eu não vou dizer que estou satisfeito em todas as áreas. É impossível. Impossível. Nós não viemos fazer isso aqui. Há sempre algo que falta. E é isso que nos estimula também. Então, a razão que nos trouxe aqui, ou a razão principal, e não é essa o tópico da conversa hoje, é ser capaz de ser feliz aqui. Não é atingir a satisfação, mas sim a felicidade onde tudo é tão frágil e tão impermanente. Ora, os números que falam de karma, portanto, uma ligação a outros capítulos, é o 13. Portanto, temos o 13, temos o 14, temos o 16 e temos o 19. Ora, estes números aparecem, ou podem aparecer, claro, nem toda a gente tem, em várias posições no seu código de vida. Se aparece, por exemplo, como no meu caso, eu nasci no dia 7 de fevereiro de 1960. Aqui temos um 7, aqui temos um 2, aqui faz 16, 16 e 6 faz 7. Ora, automaticamente dá 16, que dá
7. Aqui está o 16. Ok? Ali está o 16. Mas tenho o 14 também por muito lado. Quando aparece aqui, trata-se do trajeto, trata-se do destino. É o mais forte. É o mais vincado. Ora, o Sérgio vai dar a interpretação de cada um em detalhe, mas eu quero passar por eles rápido também. Ora, o 13, quando nós falamos do 13, tem uma ligação a uma vida anterior, ou vidas anteriores, onde o seu trabalho não foi feito, onde a sua responsabilidade não foi exercida. Nesta vida, o 13.4 tem tendência a autodestruir-se através da teimosia, do cabeçudo, casmurro e não querer trabalhar. Portanto, isso é um sintoma, uma característica, digamos, que vai aparecer no 13.4, na vida do 13.4. No entanto, temos personalidades como Oprah Winfrey, Brad Pitt, temos o Bono do YouTube e muitos outros que têm um sucesso de vida ao trabalho, à aplicação, mas se fizer uma análise, vai ver que nenhum deles teve a vida fácil até conseguirem isso. O 14 tem a ver com o abuso, onde a liberdade dos outros foi roubada. Portanto, a minha posição fez com que A, B, C e D não tivesse a liberdade de expressão, a liberdade de viver aquilo que gostaria de viver. Ora, nesta vida, o 14.5 vai ter dificuldades com a sua própria liberdade. Então, arranja sempre forma, inconsciente, de pôr o pé na poça e perder a sua liberdade. Como o 13.4 está ligado a não ter feito o seu trabalho e não ter pegado nas suas responsabilidades, ora o 14.5 é um roubo de liberdade aos outros, mas também ao nível sexual, quer dizer que a sexualidade usada foi mais por apetite próprio e não por, digamos, fazer amor. O 16.7 tem a ver com o clero, tem a ver com a espiritualidade. Ora, como eu tive acesso aos livros, tive acesso à posição alta no seio do clero, não sei onde, tinha a sabedoria e eu utilizei essa sabedoria para serviços próprios. Manipulei. E ao nível da sexualidade foi também manipulada. Ora, então, por exemplo, eu sou fazer uma análise a mim próprio. O facto de ter um 16 e 14 no meu código, automaticamente podia dizer que tenho um karma de amor. Tenho um karma de amor nesta vida. O 19 tem a ver com aqueles imperadores, aqueles reis, os ditadores autoritários da nossa sociedade, que roubaram os outros. Por exemplo, fizeram, digamos, se fôssemos a ver um rei, ou se fôssemos a ver um imperador, que roubou o povo, e mesmo os mais próximos, através de impostos e coisas do género. Ora, o 19 nesta vida, o que é que vai acontecer? Vai ter essa vontade de ter sucesso, de liderar. A autoridade pode estar presente, um ego forte, e depois perdas. Portanto, ganhou, trabalhou, fez e perdeu. Ora, eu não vou estar a elaborar mais do que isto. O Sérgio vai seguir e vai continuar. O que eu quero, e aqui eu posso dizer eu quero, que vocês compreendam e não se esqueçam, a vítima e o culpado não existem. Não existem. Ok? Ora, se eu tenho este dito karma, karma quer dizer ação, reação, causa e efeito. Quer dizer, uma ligação a outra coisa. Então, o que é que está a acontecer aqui? O que está a acontecer aqui é uma bênção. Aliás, tudo é uma bênção. Então, eu, noutra vida, vivi isto
E nesta vida estou a viver isto. Ora, se eu abusei da espiritualidade, e com ela abusei a sexualidade, ora, o que é que eu quero fazer nesta vida agora para ser o contrário? Pronto, para ser esta parte aqui. Ora, eu vou utilizar a espiritualidade com honra, com responsabilidade, com respeito. Estão a compreender? Com nobreza, com desapego e não impor. A espiritualidade propriamente dita, a espiritualidade verdadeira. O que é a espiritualidade verdadeira? É aquela que une as pessoas. Seja de que religião for, seja de que cor for. A espiritualidade verdadeira é aquela que vê em todos os seres. Isso mesmo, seres. Une as pessoas. Por exemplo, se nós formos ver as religiões, o facto de serem religiões, que é uma espiritualidade organizada, separa as pessoas. Temos muçulmanos, temos católicos, temos isto, temos aquilo, temos anglicanos, temos... E então separam-se. Ora, a espiritualidade verdadeira é quando abrimos os braços a todos. Aliás, o Gandhi disse: a religião é algo extraordinário e necessário na vida do homem. O problema é que há tantas religiões como homens. Estão a ver? Então, é muito importante. Ora, o que é que acontece aqui? No fim de eu ter respeitado, portanto, a parte... Ora, quando nós falamos da sexualidade aqui, é que a sexualidade é um tesouro humano. É uma bênção que nós temos. Somos a única espécie que pode fazer amor. Só que agora é mesmo isso. Tudo o que eu, não quer dizer que é o que toda a gente faz com este karma, mas tudo o que eu fizer que tem a ver com outro, tem de ser com amor. E não o apetite físico, animal, carnal e tudo isso. Estão a compreender? Ótimo. Então, vivi isto e agora vivi isto. É um pouco como viver a escuridão e depois viver a luz. Estão a compreender? Então, por favor, não fiquem com a ideia que, oh my God, eu tenho um karma. Eu já sabia. É por isso é que eu não tenho sorte na vida e assim sucessivamente. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Ok? Então eu vou passar a palavra ao Sérgio, que está em aula e que vai-vos dar em detalhe, portanto, segundo a visão dele, mas que vai bater a mesma coisa, porque é a mesma informação, a mesma interpretação, do que é o 13, o 14, o 16 e o 19. Caso tenham alguma pergunta, por favor, escrevam por baixo do vídeo e nós trataremos de responder da melhor maneira que somos capazes. Ok? Então, Sérgio... Muitas vezes falamos vidas passadas, vidas disso, mas também podemos... mas eu tenho uma mente mais científica, mais lógica, mais... Ok, ótimo. Então, eu também venho das ciências, formei-me em Ciências do Desporto e Educação Física e também em Gestão. E, portanto, os números para mim, a ciência, a lógica. Então, aqui na minha cabeça, eu pensei, então e os meus antepassados? Do ponto de vista da ciência, quantas serão as memórias que carregamos de ancestralidade dos nossos antepassados? Nosso código genético, dos 29 mil genes que temos em cada célula, vieram 14.500 do pai, 14.500 da mãe. Sabia? O espermatozoide trazia 14.500 genes, o óvulo trazia 14.500 genes. Quando se juntam ali na trompa, uma fecundação de 29 mil genes. Escolhidos aleatoriamente, olha, os espermatozoides, 5 milhões, em cada ejaculação são 5 milhões de espermatozoides, e depois um seleciona, porque eles trazem muitas combinações genéticas, muitas variações genéticas, não é? É assim, Salvador. E o óvulo também, o óvulo que se escolhe, que se liberta naquele mês, também escolheu 14.500 genes de muitas possibilidades. Portanto, naqueles 14.500 escolheu tudo o que vem lá dos anos passados. E aqueles 14.500, a mesma coisa. Então, se eu olhar, eu estou aqui
tenho um pai e uma mãe. O meu pai tem o meu avô e a minha avó, bisavó. Estão a ver a coisa? Começa cá. E estamos a falar só de genética. Estamos a pôr de lado a influência do meio, a influência que o meu tio teve quando eu crescia com ele, ele me contava histórias e quando ele me influenciava nas suas vidas, nas suas ações, e me influenciava nas minhas escolhas também. Estou-me a esquecer deles. Estou só aqui a juntar os ancestralidade. Agora vejam, em 256, porque se eu puser aqui, mais ou menos, imaginem, 20 e 20 anos, atrás dos meus pais tinham 20 anos, em média, 20 anos, e eles nasceram, tinham os meus avós 20 anos, se eu puser uma diferença geracional de 20 anos, quantas gerações têm em 100 anos? 5. Quantas gerações têm em 200? Sucessivamente, ou seja, eu estou aqui porque atrás, olha, em 300 anos, tenho 32.767 mulheres, 32.768 homens, uma média de 65.534 pessoas, em 300 anos, atrás de mim, a dar-me genes. Informação. É o estado da luz cheio de gente. O estado da luz tem 64 mil e não sei o quê. Portanto, o estado da luz. Estão a ver o estado da luz cheio de gente? São os vossos antepassados em 300 anos. A dar genes, memórias, tudo o que eles viveram, ficou tudo guardado na célula. Tudo. E foi transmitido. Vocês escolheram 300 anos. Sabes quantos estão em 1000 anos? Isto é em 1000 anos, olha. 1000 anos. Tem ideia? Deixa eu ler isto. Como é que isto lê? Como é que isto lê? Há homens e mulheres atrás de mim em 1000 anos. Em 1000 anos. Sabe que isto foi... Eu fiz este slide no 10 de Fevereiro. 10 de Fevereiro. E na altura eu fui ao Google, o tio Google, tem muita coisa gira. Então, diz-me o tio Google, quando as pessoas do mundo... Então aparece logo há um contador, está a contar sempre, então está sempre a contar. Nesse dia, estavam num planeta Terra, população atual do planeta Terra, estou no dia 10 de julho, não devia atualizar, mas dá para ter uma ideia. 7.600 milhões, 865 mil pessoas. Isto é o planeta Terra. Aquele número, em 1000 anos atrás de mim, são 296 planetas Terra atrás de mim. Estão a ver? Estou a imaginar a constelação que está atrás de planetas Terra, com bilhões de pessoas ali atrás de mim, a fornecer genes. Estão a imaginar? Só genes. Sem contar as influências dos tios e do padre da Terra e do não sei quê. O padre não era pai, não esteja já com uma notícia. Então, isto é do ponto de vista da ciência. E aqui, meus amigos, contra factos são argumentos, não é assim? Por mais dogmático que eu seja, são factos científicos. Sim ou não? Sim. E esta informação está toda atrás de mim. Eu congrego neste momento memórias das pessoas todas em 1000 anos. Não tenho só em 2000. Não se consegue contabilizar. Quantos anos é que tem? Quantos séculos é que tem o nosso planeta? Os bons. Só o JC diz que foi há 2000 anos, não foi? Não é, não. Mas antes Hoje disso, temos, hoje temos. 2000 anos. Isto é já ali, o virado da esquina. E antes do JC. Portanto, é de uma coisa extraordinária. Por isso é que chega uma altura, como é que os pensadores, como é que podem chegar a uma altura, como é que eu posso simplificar isto? Como é que eu posso simplificar? Então fala-se em vidas passadas. Porque quer queremos que não, são vidas passadas minhas ou não? sim. Eu estou lá atrás. Quer não, são vidas passadas minhas. É como que se na minha vida, eu de vez em quando tenho uma memória que é ativada, que eu vou, e alguém diz, olha, o teu sorriso é muito parecido com o teu bisavô, que Deus o tenha. E a tua forma de estar e o teu andar é parecido com a tua avó. E os caracóis, não sei o quê. Portanto, quer queiramos, quer não, os traços filhos, a forma de pensar, se vêm cá atrás. Uns chamam-lhe passados, outros chamam-lhe vidas passadas. Chamemos o que quisermos. O que é o facto é que parece que de vez em quando a gente há ali memórias que, olha, parece que a gente visualiza-se como, sei lá, como um druida no seu cavalo. Parece que há qualquer coisa na música celta que me faz vibrar. Há qualquer coisa ali no Magreve
que me apaixona, aquele calor, aquele cheiro da África. Há qualquer coisa no Brasil, a cor, aqueles papagaios, aqueles... Há qualquer coisa nos índios americanos, qualquer coisa, não sei explicar o quê. Parecem memórias. Então parece que há, de vez em quando, há uns números, então os pitagóricos decidiram, os pitagóricos, o movimento pitagoriano, porque os pitagóricos, a gente diz que é pitagórico, mas há um movimento pitagoriano de 2000 e tal anos, 2600, 2700 anos, nós fazemos parte desse movimento pitagoriano. A partir do momento que estamos aqui a trabalhar e a olhar para isto, fazemos parte do movimento pitagoriano, em que alguém decide, há aqui um número qualquer que me liga a essa memória. Parece que éramos os cavaleiros da Tábua Redonda, do rei Artur e do Merlin e outros guerreiros. Estávamos reunidos ali à volta e a definir um plano. Vamos evangelizar, porque agora estamos com as cruzadas e nós, os cristãos, é que somos bons e os outros são os infiéis, vamos matar. Então parece que os números da ofusão são esses, em que nos ligam a uma memória, ligam a uma personagem dali. Então a gente conhece. Então quem tem números desses, meus amigos, a gente conhece de outros lados, de outras paragens. Então às vezes é uma emoção muito grande, não é? Às vezes é uma emoção muito grande porque a gente nem sempre fez coisas bonitas. A gente matou muitas vezes pessoas muito inocentes. Nas cruzadas, os cristãos dizimaram populações em nome de Cristo. Acham que o Cristo estava contente com o que estava a ver? Mas isso continua. Em nome de Cristo, e continua, em nome de Allah, em nome de evoca-se um Deus qualquer, em nome era em nome do poder, é em nome dos interesses, eram os nomes. Então, nós vestimos diferentes personagens ali, naquela redonda, e íamos e fazíamos o nosso belo prazer, muitas vezes, esquecendo completamente que é o respeito pelo outro. Então, os números que temos agora ligam-nos a essas memórias, nem sempre boas, mas mas eu agora não sou nada assim. Pois não. Parece que é uma voz que está cá dentro, diz, tu não tens, porta-te bem. Parece que temos uma vozinha cá dentro. Porta-te bem, porta-te bem. Ou há coisas que a gente tenta fazer e que corre logo mal, então passa atrás, arrepia caminho. Não é? Porque parece que quando temos números kármicos, é um corredor, a gente passa por um corredor de estátuas. As estátuas estão ali e a gente passa. Fazer esquentas às estátuas. E depois elas ganham vida a determinada altura. Trás! E começam todas a balhar e nós abrimos meio. Ai, foda! Pontapés de um lado, pontapés do outro. Quando aprendemos a andar por meio das estátuas, às vezes, e a vida pode começar a andar muito certinha. É só aprender a dançar com as estátuas. As estátuas vão-se mexendo e a gente percebe o movimento da estátua. Imagina que a estátua faz isto. Esta estátua faz isto. Aqui. Esta estátua aqui, se calhar, faz isto. Está aqui outra estátua, está a pontapés. Então, se eu quero passar no corredor, só tenho que estudar o movimento das estátuas. Eu venho nesta roda, quando for ali a rodar, braço, pontapé. Vou passando. Portanto, eu não tenho que magoar. Agora, se estiver muito distraído, vou levar, vou. Está o buraco. Depois está ali um buraco. Só estar atento. Se fôssemos os cavaleiros da Tábua Redonda. São estes números, 13, 14, 16 e 19, que aparecem ali, que podem aparecer no carácter, ou na personalidade, na expressão, nos desejos anteriores, no destino. Podem aparecer em vários sítios, então podem-se chamar resíduos ou dívidas. Já vamos ver a diferença, ok? E também podem aparecer nos pináculos, por aí baixo. Nos períodos, não. Nos períodos não contam. Nem nos números, nem outros números mais à frente. Mas aqui contam. E agora, qual é o peso que a gente dá a um e ao outro? Então fui buscar, à altura, quando estava a preparar estes slides, em fevereiro, lembrei-me que precisava de uma data, por exemplo, 16 de setembro. Precisava de 16 de setembro. E coloquei no Google, alguém nascido de 16. Opa, impressionante. Apareceu este senhor. Quem é? David Copperfield. O estilo dele. Estão a ver o estilo dele?
que é que ele, para além daquele 16, tem mais o quê? 19. Tem um 19. Lógico, já se pôde, não foi? Então 16. Não os conseguiu fazer desaparecer. Esta é uma estrutura. Reparem, esta estrutura de cara é de um 19, não é? Faz numerólogos júniores. A estrutura de cara é de um 19. Ok. Esta estrutura. Sim. Reparem, não tem parecenças comigo, de alguma maneira, assim, isto aqui, não é parecenças comigo. Claro que eu sou mais bonito que ele, mas quando olharem para o 19, há aqui uma estrutura nos ossos, forte. Teste algo. Há aqui algo parecido aqui. E então ele tem um livro 19.1. Quando é aqui no destino, vamos chamar uma dívida a 100%. Imagina que são 100 mil euros, tem 100 mil euros de dívida. Vem a esta vida, tem que pagar esses 100 mil euros. Custa o que está. Vai pagar. De uma maneira ou de outra. Se for um 13.4, mesma coisa. Se for um 14.5, mesma coisa. Se for um 16.7, é uma dívida. Bom, 100%. Se for noutros sítios, portanto, destino é 100%, noutros sítios é residual. Reparem, isto são porcentagens são ilustrativas só. Não quer dizer que seja 30%, mas mais ou menos, eu reparti aqui expressão 30%, personalidade 20%, pináculos, o quarto pináculo 5%, o primeiro pináculo, que é como se fosse o primeiro e o segundo pináculo, aqui 10%, tanto, e aqui porque muitas vezes é ali que vai cruzar, os maços. Os interiores 10%, motivação 10%, contará. E aqui são resíduos, não está aqui, ou está? São chamados resíduos kármicos. Devia ter ali escrito. Aqui chama-se resíduos kármicos, é uma parte residual. Portanto, uma dívida, 100%, e os restos, ou resíduos, são aqui, residual. Certo? Claro que vão ter a slide, vou ter isso tudo. E a pergunta agora é, o que é que significa cada um deles? Tá? Dúvidas sobre isto? Alguém tem no seu número de destino um número desses? Não há ninguém? 14, 5? Não? Venha cá, se achou agora. São uma coragem enorme. Quando vocês encontrarem almas que têm números no destino e se depois ainda para além a somar ao destino e tiverem outros resíduos aqui e ali, é uma coragem. A alma tem a coragem de querer fechar ciclos abertos no tempo que promoveu o que os anos passados promoveram. Ou ele, mesmo como o ano passado promoveu, porque eu e o ano passado somos todos juntos. Somos todos. E depois então aqui neste tempo temos uma janela para alterar, para alquimizar para equilibrar. Qual é a memória? A memória. Então temos a memória, o 13, quando temos um 13 algures, se for um destino, bum, é 100%. Se for um resíduo, é uma memória de alguém, olha, foi muito preguiçoso, não quis trabalhar, uma preguiça. E alguém promoveu a escravatura, obrigou-os a trabalhar, que desconsiderava completamente outros. Chicoteava, obrigava a trabalhar. Era como se fosse, imaginem, o capataz. Naqueles cavaleiros da Távola Redonda, imaginem que havia o rei, havia o Merlin, havia o conselheiro espiritual, digamos assim, o feiticeiro lá do sítio, havia o general sem medo, e havia depois aqueles que tinham medo e ficavam a tratar de escravos. Ficavam nos bastidores. O 4 tem medo, não tem? O 4 gosta de arriscar? Não. Então o 4, em vez de ir para a batalha, ficaria nos bastidores a cuidar, olha, do espólio da batalha, porque a gente chegava e conquistava, e tudo, escravos e tudo. As mulheres eram violadas, os homens eram mortos, e quem sobrava tinha tudo de escravatura. Ou não? E quem ficava a cuidar desses escravos? Trouxe 4. Desculpa, a personalidade, qual era a porcentagem? 10%. 10, 20%, se não me engano. 20. 20%, um bocadinho mais. Mas atenção, não tem que ser mesmo assim, é mais ou menos. É assim um pesozito. Okay? Então este 13.4,
quando temos o 13-4, está esta... E agora, o que é que acontece? Tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar. Obriguei outros a trabalhar e agora tenho que trabalhar. Mas, custa-me. Custa-me. Normalmente não é bem recompensado. E não é bem recompensado, é difícil, porque parece que está a ser escravizado. Sente-se escravizado, sente-se subtraído, sente-se injustiçado, mas tem que Isto trabalhar. é uma pessoa que pode dizer no destino. Dificilmente vai ter um salário razoável, assim, acima da média. Pode ter, porque trabalha muito. Pode ser o sentimento só de ser É o sentimento. escravizado. Muitas vezes, os quadros ganham, têm vidas, às vezes têm fortunas, vocês de cá vão ver, fortunas brutais, Então, esta mas sentem que estão abaixo daquilo que merecem receber. Porque esforçam-se muito mais do que os outros. E são muito ferretas. São corretas, os quadros são muito acarregados, então entre os quadros. Desses quadros que eu tenho encontrado, são muito... Trabalharam tal e qual como estás a dizer, Sérgio. Trabalham bem. Muito, em duas profissões parecidas. Toda a vida, toda no mundo, e ganharam muito dinheiro, mas Sim, sim. para gastarem um E só dizem que tem tostão... muito dinheiro escondido. Exato, Tem dinheiro escondido em sítios diferentes da casa. Sim, sim. Uma Muito vez tive uma dinheiro. funcionária, fazer lá na escola da Marinha Grande, agora a live, e então ela, a estrutura dela estava quase nos 12 quartos. Trabalhava, ela era muito engraçada também, e tinha lá uns 5. E até à altura tive acesso ao código dela e professora, eu tenho curiosidade sobre as sistemas. E estava lá aos 13 quartos e disse, vamos lá, é que a senhora esconde o dinheiro. Bem, a mulher... Tem uma bola. Uma bola de cristal. Mas não sabe, então está aqui a dizer que esconde dinheiro. Um dia, esqueceu-se onde é que tinha o dinheiro. E veio perguntar, professor, consigo saber onde tem dinheiro? Não o sei. Era assim do género. Portanto, isso. Trabalham, de sol a sol, 2 empregos, tudo. São confiáveis nesta vida, são sérios, são tudo. Mas é tudo muito difícil. Aliás, todos os números claramente é tudo difícil. Quando tem um número caro, tudo difícil. Não é, Teresa? Trabalhar. Exemplo do 13-4 nesta vida. Claro que muita gente não gostou dele, a partir de determinada altura, porque se tornou um ditador inflexível, não é? O ditador é inflexível. Mas ele tirou Portugal da bancarrota. Nos finais do século XX, dos anos 20, a depressão em todo o mundo e aqui também tudo falido. E ele, como era economista, pegou nas contas públicas, ministro das Finanças, tirou Portugal da bancarrota. Aliás, acumulou uma riqueza tal em Portugal, nós ainda temos, somos o país do mundo com mais ouro. O tempo dele. Confiável. 13-4. Tem outros defeitos. Agarrou-se ao poder, sim. Porque o 1 gosta de poder, o 8 gosta de poder. Olha ali, até velhote, aqui para o lado. Olha o período dele, 8. Certo? Depois, claro, foi aqui que entrou. Olha o 14-5 também. É aqui que começa a viver o seu 13-4. Ou seja, mas eles podem, estes quatro podem perder depois todo o dinheiro, por exemplo, Também podem perder. Também podem perder. Assim, Ou ficarem doentes. e perdem Ou ficarem doentes, e vai tudo. Este homem, havia uma fotografia dele, a determinada altura, estava ele sentado, de fato, se calhar com alguns amigos, encostado a uma árvore, assim, a fazer um piquenique, e os sapatos dele por baixo todos. Porque ele, só preciso, ele juntava dinheiro, mas era para o país, em caso. Porquê? Porque a família dele, não se vê aqui. Aí. A família dele, motivação 6. Tu tem uma vozinha assim, eu não sou muito português, temos assim, uma coisa que muito dinâmico, guerreiro também, portanto, mandou para a guerra. Mas 13-4. Na prática, hoje em dia, encontro pessoas com muita energia 4, 13-4, olha aqui. Aqui também aqui em cima. 4. Portanto, esta pessoa, quando me apareceu numa consulta, até foi aqui em Rio Moura, há 2 anos, e quando eu vi o código, eu disse, como é que estará esta pessoa? Estará toda atrofiada? Não, encontrei uma pessoa impecável, feliz, bonita, a vida corre bem, tudo organizadinho, está tudo organizadinho. Porque ela tem também muita escolha. 4, também muita escolha, sim. É uma alma velha, assim, mas o 19-1, mas tinha aqui o 19-1, 4, quer dizer, a energia 4 podia estar atrofiada, não, impecável. Portanto, atrevo-me a dizer que a Maria
A Maria fez um bom trabalho. Está com 52 anos, já fez... Sim, 50. 50 e... Não, Já fez? não, isto já está desatualizado. Pois, isto em 2016 já fez. E fez um bom trabalho de vida. Portanto, este é um exemplo que é possível contornar e viver. E então foi à consulta e disse: olha, parabéns, está excelente. Aquilo que ela dizia, parabéns. As mãos dela estavam impecáveis, estavam tudo impecável. Ok? Estão 13 ou 4. Ser responsável por vezes demais. 13 ou 4. O 14. O 14. Andei à procura de imagens e apareceu mesmo de imagem. Olha, é exatamente isto. O 14, um general. Um general sem medo. Portanto, o 5 não tem medo nenhum, mas também gosta de sexo, drogas e rock'n'roll. Então foi lá ao cabaré e esqueceu-se de tirar o batom. Portanto, está o general que, sem medo, vai para a batalha, mata, esfola e não sei quanto, mas depois também, olha, bebe uns copos valentes e é mesmo essa a ideia do sexo, drogas e rock'n'roll. Foi noutros tempos. O 14 tem essa memória. Foi um guerreiro, fez tudo, também promoveu a escravatura, por todos eles, 13, 4, 14, 5, 16, 7 e 19, 1, todos eles, é tal coisa, promovem situações desagradáveis, nomeadamente essas. E aqui o general sem medo é esta ideia, tá? Acha que nesta vida é para viver essas coisas todas? Se ele promoveu, se retirou a liberdade a outros, agora vem aprisionado. A pergunta muitas vezes vem aprisionado a quê? À responsabilidade do trabalho, aos filhos, sei lá, responsabilidades. Pode ir para a prisão. Quando continua a repetir os feitos de outros tempos, a ignorar aquela voz que diz: porta-te bem, tu sabes, claro que tu sabes como é que se rouba, claro que tu sabes como é que se mata, claro que sabe, claro que tu sabes como é que se bebe uns copos e apanha uns badeiros, claro que sabe. Claro que sabe. Ou seja, o 14, por exemplo, na questão da parte do abuso sexual, pode vir agora numa vida até com... Condicionado e, por exemplo, se nascer em Portugal, pode ser uma pessoa que os dogmas do cristianismo o impeçam de poder viver a sexualidade de uma forma mais normal, plena. Então o 14 é sempre uma prisão. 14 traz sempre uma prisão. Prisão pode ser física, pode ser mesmo física. Porque se deu o vírus, 5, se calhar vai para a prisão. Porque o impulso, a curiosidade vai lá dar. Pode ser uma prisão, olha, mães, mulheres que têm um 14 no primeiro final, ou que nasceram no dia 14. Muitas vezes uma gravidez cedo. Ficam aprisionadas porque estavam a estudar, porque de repente ficam condicionadas, não podem. E agora, como é que vou fazer isto? Mas não sei quanto. Porque, claro, também sentiram a atração, também o desejo sexual pode lá estar, sim. Mas, como tem o 14, pimba! Está logo. O risco de gravidez é enorme. Encontrei um monte de mulheres com 14, 5 no primeiro pináculo, grávidas. Homens também. Se depois assumirem a paternidade. Se assumirem, também pode ser isso. Pode ser prisão ao trabalho. Trabalhar. E então se juntam com 4 ou com 13 4. Ui, é uma prisão muitas vezes ao trabalho. Pode ser uma prisão aos impulsos. Isto à luxúria. Pode ser uma prisão a isso. E depois, como compra e como vai comer e como não sei quando, de repente estás aprisionado nos seus hábitos. Então, prisão a hábitos. Pode ser uma prisão, então, uma paixão. Imagina um negócio. Então, trabalha. Imagina um pináculo, tem um 14, 5 num pináculo. E ao lado tem um desafio 1. Pode ser isso. Uma prisão física. Pode ser uma prisão, uma doença. Pode alguma coisa ser ali, de repente. Imagina uma vida passada, que chegou lá com uma katana, cortou mãos, ou cortou, o que é que se dizer, queimou pessoas. Às vezes, fica mesmo. Às vezes as pessoas trazem marcas físicas daquilo que Isso fizeram. também pode acontecer no 13. Também pode acontecer. Ai, como o chefe está. Os números kármicos têm, sim. Então, às vezes, no corpo, a pessoa tem no seu soma, que ele é feito tão profundo, no seu soma, no seu corpo, trazem marcas dessas memórias de milhões de pessoas que vocês viram, cientificamente falando,
milhões de pessoas que estão lá para trás de nós e que não oferecem. Por exemplo, há aquelas pessoas que, devido às mães durante a gravidez, têm um medicamento que depois... Sim. E isso foi apenas, é uma forma só de operacionalizar isto. Há um código, a pessoa quer viver aquela experiência. Como é que depois vai ser operacionalizado? Dizer, pá, olá, como é que a gente vai fazer isto? Atrás do palco. Olha, tu vais ser minha mãe? Pá, ajuda-me, eu preciso viver esta experiência. Eu cortei o braço, eu cortei não sei quanto, e agora preciso sentir na pele o que é que foi aquilo. E, pá, mas queres mesmo isso? Pá, olha, se calhar já tentei repetir várias vezes, porque às vezes tentamos várias vidas. E não conseguimos limpar isto. E então, olha, tu ajuda-me, pá, eu posso é tomar um medicamento que olha, que se eu tomar aquele medicamento, os bracitos vão à viola. Boa ideia, choca aí! Aproveita que eu ainda tenho braço. Aproveita. E vamos lá para a vida. Nasceu. Só a questão é, como é que a pessoa vai operacionalizar a questão? Como é que vai ser operacionalizado? E as pessoas que nascem com síndrome de Down? Tudo isso? Quando tu nasces logo com doenças, ou com cancro, ou com síndrome de Down, ou o que quer que seja, muitas vezes pode ser o teu código, que está a pedir aquilo, ou então, os códigos dos teus pais. As pessoas estão à tua volta. O que acontece muitas vezes, aquela criança então é uma voluntária para ajudar o pai. Lembre-se, nós somos voluntários todos para nos ajudar uns aos outros, a promover, para nos libertar daquelas memórias dos cavaleiros da tábua redonda. Alguém tem códigos, algum tem números kármicos no seu código? Alguém tem? Eu tenho. Os nossos também lá estão, os nossos também podiam estar ali. Tem? Alguém tem? Tu não tens, Paula? Não! Tens vergonha? É criancinha cada sítio. É bebê. Deve ser a voluntária. Voluntária. Tem? 19-1? Tenho 14-5 na personalidade, tenho 19-1 na motivação nas 10 anteriores e tenho o primeiro e quarto pináculo 16-7. Não é assim muito. Sim. É só bastante. Também tens? Tenho na expressão 14-5 e nos pináculos tenho 2-16-7. Ok. Tu tens algum? Eu tenho um nome, mas não sei se é... Não se considera diretamente, mas eram uns ajudantes. Atenção que eram os ajudantes depois dos generais, era só preciso um tenente ou um capitão. Os planos do 9 e do 11 que não está incluído. O 11 também era uma patente elevada, atenção. Nós estamos a falar do copo, do comando. Estes números eram do comando. Os khmeres vermelhos, estes eram os números do que estavam no comando. E dali saíam. Imagina num barco, eu trabalhei num barco 7 meses, então havia os diretores, era o comandante, depois o diretor do hotel, o diretor das máquinas, é como se fosse, os diretores. Máximo. Depois estão os outros, as outras patentes logo assim. Os 9 e os 11 estão lá a seguir. Estão lá a seguir. Mas depois no código pode haver outros números que vão de alguma forma também ajudar a pessoa a viver aquele vão ajudar a viver a experiência. Sim. Positiva, não é? Sim. Uma coisa interessante do 14-5. Do 14-5 tem um coração enorme. Os 14-5 que encontramos têm sempre um coração enorme. Porque parece que de repente agora é um estilo no 9. Então pessoas que têm 14, 5 e 9, têm um coração sempre enorme. Porque promoveram muita... Depois ficavam, coitadinha, anda cá, vá, eu ajudo. Portanto, protegia sempre os mais fracos. Se for preciso, lavas na carroça também. Agora. Tá? E então, quando continuam a repetir os feitos nesta vida, começamos esta frase e não terminamos. Quando repetem os feitos, vão-se... Continuam os feitos, são as tais estátuas que ganham vida, vão ganhar vida. E nós vamos ver quando é que elas ganham vida. Então, como estão a repetir, estão super distraídos com este movimento. Mas às vezes repetem porque têm 11 e têm outras coisas e fazem ao mesmo tempo outras coisas extraordinárias. Repetem umas coisas... Está bem. E estás a pensar em alguém e que idade tem essa pessoa? Estou a pensar em alguém que já tem 50 e tal anos. E está tudo bem? Ou teve alguma doença grave já? Agora uns problemas de saúde. Atenção às pontes! Coração e... Atenção às pontes! Até aos 40 e poucos, 50 anos, a gente vai aguentando aqui os malhos. Sim. Mas a partir de determinada altura, o soma, isto começa a acumular. Atenção às pontes! Micro-ondas que haveria. O telemóvel cai. O não sei o quê. 500, 1000 pontos no carro, batidas no carro.
Atenção, tudo na nossa vida está ligado a nós. Se eu ando sempre com o carro todo batido, todo arriscado, o que é que eu estou a fazer, ou não a fazer, ou a pensar, ou a deixar de pensar, que me está a trazer esta experiência, me está a trazer esta experiência à minha vida, à minha realidade. Sempre vê connosco. Portanto, vê as pessoas, não lhe acontece nada. Não acontece nada. Acontece. A questão aqui é que eu acho que a pessoa está nos dois lados. Tanto, por um lado, há aqui uma certa repetição, como depois tem capacidade de fazer as coisas extraordinárias. Vai ganhando créditos. Vai ganhando. Porque uma das formas de atenuar isto é, olha, serviço à comunidade. Exatamente, e fazer assim coisas. Serviço à comunidade genuinamente. Não é por agora vou dar aqui dinheiro para a instituição. Tira aí a fotografia. Vou pôr no Facebook. Tem um cheque de 5 mil euros a esta instituição. Eu sou bom. Com isso vou trazer mais negócios. Ou seja, até porque a maior parte das pessoas não tem conhecimento do seu código de vida e muitas vezes não sabem o que é trabalhar. Sim. Por isso é muito difícil as pessoas dizerem eu vou trabalhar isto porque eu tenho esta dificuldade. Claro, não é essa Tirando nós estamos aqui a trabalhar nesta área que começamos a ter essa... E mesmo para si, muitas vezes, mesmo assim, muitas vezes é difícil nós conseguirmos enfrentar as coisas e levá-las para a frente. Imagina uma pessoa que está completamente às cegas. Por isso é que às vezes canaliza a energia aquilo que lhe parece ser... Mas está, como diz, a ganhar créditos, mas seja como for, parece que não tem essa noção. Porque essa pessoa que ajuda, por outro lado, está a ouvir uma voz interior. Vai lá, ajuda. Exatamente. Lá. Uma vozinha ali. Essa vozinha está lá a dizer, olha, tu não tens margem, faz alguma coisa pela tua vida. Tenta equilibrar a coisa. Porque a gente decidiu este código para tu fazeres alguma coisa. Estamos aqui a perder tempo. Estamos a perder tempo. Okay. E com os nossos espíritos guias, isto é esquisito para vós ou não, mas temos sempre uma equipa de amigos fantásticos, são só connosco, uma equipa desfiada pelo espírito guia, depois pode ter aqui vários ajudantes, vários especialistas, até 30, e que a gente pede ajuda, é que eles sabem tudo de nós. Então nesta dinâmica do ganha-ganha, para nos ajudar a nós, mas sem prejudicar ninguém. Atenção, sempre que vão prejudicar alguém e trazem-nos só boas situações, porque se a minha vida está sempre toda embandeirada, não é estes guias que estão a ajudar. Atenção, as portas estão a abrir. Mas isso é outra gestão. É outra conversa, depois no quarto dia e no quinto dia podemos falar. Ou o António Nigo vai falar. Mas há situações que a gente tem que aprender a gerir. Aprendendo a gerir, isto é tudo mais fácil. Mas mesmo, vocês podem passar no corredor, podem fazer a vossa vida, sem ter que perder 1 milhão de euros ou 2, sem ter que perder a mama, sem ter que perder o útero, sem ter que perder a próstata, sem perder nada. Sem ter que perder uma perna, sem ter que perder o andar, sem ter que o vosso filho, sem ter que gerar no vosso ventre, ou no nosso ventre de pais, um filho todo atrofiado. Porque muitas vezes, como eu não estou a fazer o meu trabalho de casa, então tem que vir alguém para me ajudar. E isso, então, esta informação vale milhares de euros. Mas olha que isto não é teoria. Não é teoria, é realidade pura. Venha quem vier. Posso fazer uma pergunta? Sim. Quando nós temos um dever kármico em qualquer um dos pináculos e depois temos um desafio, não é lógico? Sim. Como é que nós fazemos a ligação? Não estou a falar nos números normais, estou a falar mesmo quando são deveres kármicos. Já é uma dificuldade que nós temos. Sim. E no pináculo, está situada no pináculo. Sim. Como é que a gerimos com o número que depois nos aparece à frente do desafio? Então, amplifica. Vai amplificar. Então, olha, por exemplo, este exemplo. Você está a filmar? Está a filmar? Sim, está a filmar. Este exemplo, um pináculo, imagina que é o segundo pináculo. Segundo pináculo. Ou segunda fase. 14-5 e o desafio 1. Tudo indica que nesta altura essa minha memória vai ser ativada. A estátua vai ativar. Sim. Se eu estou atento, tenho ali um pináculo. Espera aí. Então, esta vai como que vou ser aprisionado em alguma coisa. Alguma coisa me vai aprisionar. Será que vai haver mudanças na minha vida, por exemplo, num casamento? Será que é alterações no trabalho? Mas o que é que seja, vai-me criar condicionamento, porque eu tenho aqui uma dupla prisão. Na liberdade, exatamente. Aqui há alguma coisa ou alguém
que me vai condicionar. O desafio 1 não é isso que diz? Exatamente. Então, a partida será a prisão, por exemplo, no 1 na liberdade, no 2 na sensibilidade, será sempre uma prisão em alguma coisa prisão. Relacionada com o número do desafio. Uma prisão, exatamente, vai ser operacionalizado por exemplo, por esse desafio. Se eu tenho este aqui, convém dizer, espera aí, então pela positiva, vamos programar, porque tal coisa nós temos uma... O momento presente, o agora, é extraordinário, por causa disso a gente pode programar. É aqui que a gente pode programar. E é aqui, este momento presente, é aqui esta tal janela que me liga a todas as outras dimensões, a todas as outras vidas, a todas as outras... e que eu posso alterar. É aqui. Então se eu vou programar, espera aí, se eu vou ter esta situação, então já agora, o que é que me pede? Olha, o 14.5 tem um coração grande, quero ajudar outros. E se eu ajudar em demasia, também posso, por exemplo, perder dinheiro. Porque se eu vou ajudar, cara, ou seja, as minhas finanças lá são à viola. Se eu não ajudar em nada, se ficar duro, então se calhar vou ficar aprisionado também em alguns dogmas meus ou em algumas intransigências. Espera aí, então mas aprisionamento, então e se eu tenho aqui um 13-4 também alguns, imagina que é um destino. Então se calhar, olha, vou-me dedicar ao trabalho. Então vou-me dedicar às causas, vou-me dedicar aqui a uma causa. Porque se eu me dedicar a uma causa, para além do meu trabalho, eu vou fazer serviço cívico. Eu vou dar de mim. Então parece que eu estou a ganhar créditos. Estão a ver as sugestões? Para já, tornar-se flexível. Cuidado com algumas impulsividades e decisões erráticas na vida. Cuidado. Depois, cuidado com algumas inflexibilidades também. Não é flexibilidade mais, mas é inflexibilidade. Portanto, gerir aqui, com o coração no bom lugar. Calma. Nem toda a gente vai perceber ou vai pensar à mesma velocidade. A velocidade de processamento da informação é muito grande aqui. E nem toda a gente vai estar na tua onda. Portanto, seriam esses conselhos aqui a ter em conta. Sérgio, agora só um exemplo, que eu tenho vários casos de 14/5 com desafios a 4. É bem bom. Será prisão no trabalho. No trabalho. Questões ligadas com o trabalho que vão trazer prisões. Certo? Prisioneiros. Certo? Seria semelhante ao 1. Se for um 2 aqui, será vai ser colocado... Se eu tenho uma hipersensibilidade aqui, e se há mexidas e se há uma memória de outros tempos que vai pesar, há uma estátua aqui, se eu andei lá a saltar as cercas e a dormir com as mulheres dos meus oficiais e parecia aquele corvo, tudo. Era o coquiche, não era a história do coquiche. As galinhas todas, as tantas estavam os corvos todos, e o corvo. E os estás a ver, agora cá se faz é cá se paga, agora estás aí, estás a morrer, já estão os corvos ali, vão-te comer, e eles, calado, deixa-os pousar. Coquiche. Portanto, noutros tempos, se calhar, abusou, nomeadamente de energia sexual, aqui se calhar até pode correr tudo mal. Pode ser difícil. Então, mas não tem que ser. Se perceber isso tudo, trabalhar. O Ho'oponopono, minhas queridas amigos e querido Fábio, o Ho'oponopono que muita gente já ouviu e já ouviu falar, e há tanta coisa, o António deu aqui uma palestra fantástica e tem vídeos fantásticos sobre o Ho'oponopono. É uma ferramenta que funciona tão bem. Usem. Predisponham-se a ter vidas fantásticas, porque a ideia é cair no 14 e viver a parte positiva deste número. Qual é a parte positiva do desafio 2 ali? A parte positiva é tirar a intuição, a sensibilidade, a coração, a diplomacia. Ligar-se aos outros. Tá? Uma coisa que é engraçada, ela falou um bocadinho no 14/5 e com o 4. Uma das coisas que normalmente eu vejo nessas pessoas é que são pessoas que são muito dinâmicas, não conseguem estabilizar no mesmo emprego, andam sempre a alterar de emprego. Sim. Ou então vivem só para o trabalho e não fazem mais nada a não ser trabalhar. E eu vejo um bocadinho consigo mais ou menos perceber o 14/5 com o 4, um bocadinho nessa sequência. Sim. Ou são muito 8 ou são muito 80. Ou trabalham demais ou estão sempre a mudar de emprego. Sim. Okay. Tem que haver, depois, de trabalharem muito, mas portanto esta dinâmica. Este homem, com 14/5, é tal coisa, memórias de ditadores. Os 13, 14, 16, 19, são tudo memórias de ditadores. Fomos todos da tábua redonda, fomos como disse nesta... E claro, a intenção desta alma, ficas na dúvida, era para fazer o que fez?
Ou não? Porque o que ele fez, de alguma forma, ele veio abanar a sociedade toda a nível mundial, ou não? Sim. Veio estancar uma coisa que era... morriam milhões de pessoas em todo o mundo, dizimados completamente. Os europeus chegaram aos Estados Unidos, mataram milhões de índios. Ele matou quantos judeus? Ele promoveu, matou 20 milhões, morreram muitos mais do que isso nos Estados Unidos. Isso há tudo abafado. E quantos nós matámos no Brasil? Em África. E em África? Os portugueses são muito bons e tal. Matámos também. E os espanhóis? Dizimaram. Maias, dizimaram. Portanto, havia uma... Ao longo dos séculos, havia dizimar um respeito total pela humanidade, que era preciso que talvez alguém chegasse e se oferecesse quase como voluntário para fazer algo, mas parar. Se quisermos ver desse ponto de vista. Há quem diga que ele falhou redondamente. Sim, também falhou, porque ele, se calhar, através da nação que era forte, a Alemanha, podia promover isso de outra maneira, podia promover essa equidade e essa justiça a nível mundial de outra maneira. Foi por ali. Uma experiência. Mas o que é um facto é que são os campos de concentração que estão ali, para quem quiser visitar, e aquilo que cria calafrios, e a gente pensa, o que é possível fazer? O que é que o ser humano, quando estabilizado completamente, o que é possível fazer? E o mais engraçado é que após estes anos todos, quem lá vai, por acaso tenho curiosidade a ir, nunca lá fui, mas toda a gente chega lá sendo uma energia, um impacto, que é uma coisa brutal, estes anos depois. É esse impacto. Ser 6... Claro que depois há pessoas que conseguem gerir nas suas vidas, conseguem gerir nas suas vidas o 14.5. Encontrei há pouco tempo este senhor, um mecânico, me arranjou o carro ficou, parecia um relógio, uma vida, então ele está preso à sua oficina, ele escuta olha o 6, ele escuta o coração dos carros. Ele tem a oficina impecável, a vida dele, porreirinha, é livre, ali ele está preso na sua oficina, mas é livre, sente-se livre, porque não estudou. Ele diz, não estudei mal, nem fiz a quarta classe, porque eu não queria estudar, mas no entanto tem uma vida gira. Então, como fez uma vida gira ao longo destes anos todos, ele era funcionário da oficina e soube, depois de lá estar, que os donos da oficina lhe propuseram um negócio. Então o negócio, olha ali. A ver o negócio então ele, no final, ficou com o negócio deles e vive a liberdade. Vamos ver a seguir o que é isso. Portanto, isto está mais um quadro de sucesso. Então, um homem impecável, de saúde, tem 58 anos, giro. Há 5 são muito giros. São mesmo gaiteiros. Sério? Os 5, quando vocês veem pessoas com 5, são gaiteiros. Com 80 anos, são mesmo gaiteiros. São giros. Brincalhões, sentido de humor, e tem lá muito giro também. O 16. O 16 era aquele Merlin lá atrás. Eles tinham acesso à informação privilegiada. Eles são pensadores, eles parece que sentem. Eles têm intuição muito desenvolvida. Mas nem sempre usada da melhor maneira. Portanto, aqui o cardeal Richelieu, como a história dizia, ele tinha lá as suas próprias guardas, ele fazia, e as matrafeiras todas que fazia contra o príncipe, contra tudo. Portanto, este olhar, olha ali, quantas e quantas vezes, na história da Igreja, quantas e quantas mulheres foram subtraídas na sua dignidade por trás daqueles panos todos. Quantas pessoas iam lá pedir ajuda, por exemplo, porque tinham os filhos quase a morrer à fome, e os filhos que só preciso o padre ou o bispo tinha batizado e que tinha casado com o João, mas o João foi para uma guerra que ele próprio promoveu, e o João foi para a guerra e ela vem lá pedir ajuda e disse, está bem, eu posso te ajudar, sim, porque eu conheço todas as pessoas aqui da cidade. E, olha cá, o que é que estás disposta a fazer, hein? Vão ver o filme a seguir. E ela ia dizer o quê? Que opções é que ela tem? Mas essas memórias estão aqui. Então estas pessoas que hoje em dia, ou já foram, quando têm 16 setes, por exemplo, a vida íntima, e elas até querem viver com verdade. Sim, querem viver tudo com verdade no primeiro período, mas não é fácil. Não é fácil. É preciso assumir isso, é preciso muitas vezes ter coragem de dizer que não, é preciso ter. E às vezes, quando se cruzam com outros números do karma,
quando este número se cruza com outros números, é ativado ali os martelos. E foi ali que ela morreu, em 1997. Eu lembro-me, casei em setembro, e ela tinha morrido 2 dias antes, e o padre teve que falar dela e da Madre Teresa. Mas 16/7. Claro, quando ganham coragem de gerir a sua vida, como esta Dília, que me pediu ajuda agora há pouco tempo, e então vivia um dilema muito grande, porque por um lado quer ter a sua família, manter a sua família, sim, mas por outro lado, ela sente que o marido lhe é infiel, e sente que o marido está a nascer onde, e sente depois, as memórias estão aqui, e depois, e acompanha, então com 49 anos, porque fez isto antes de... Sim, ela tinha 49 anos, no ano 2 dela, no fundo, com ela eu tive a dizer, o que é que você quer na vida? O que é prioritário para si? 4 coisas. Pegar no folha. O que é prioritário? Isto, a verdade. O que é isto? Não posso. Então, veja lá, em função das tuas prioridades na vida, tomar as decisões adequadas. Pedir, olha, o Ho'oponopono, será que eu promovia algo semelhante noutros tempos? Se calhar fez. Se calhar era um cardeal, era um bispo, era alguém de poder. Porque era, olha o poder. Estão a ver? E depois da possível lição kármica dela hoje. Quer dizer, então tudo indica que tinha essa memória. Então há primeiro que pedir perdão àquela memória que criou nos tempos. Porque até pode separar-se do marido, mas vai atrair outro marido. Vai atrair outra pessoa quando não tem problemas. Porque o problema dela não é com o marido. O problema é com a memória que tem. Certo? Que memória. E depois vê o 19/1, que isto não tem cá nenhum, isto é bom, isto é fácil. Que está relacionado com as memórias da altura. Ali naquela tábua redonda seria o rei Artur, seria o primeiro-ministro, será a pessoa que manda desaparecer. Está ali alguém a reclamar, e diz, e diz à Susana, mas estava ali um a reclamar, o senhor... Apareceu num piscar de olho, já tinha alguém para levar, fez desaparecer. Um poder muito grande, muito autoritário, tudo. E claro que nesta vida, às vezes, nem sempre traz essa autoridade, traz a força para fazer, mas muitas vezes traz as grandes perdas. Este homem é Disney, o Walt Disney, reparem, olha os brinquedos dele, o 6, e o 3, a brincadeira, viste? Mas, como tem o 19/1, então ele vai operacionalizar o seu 19/1 como criando a Disney, sim, mas a história da Disney faliu não sei quantas vezes. Vocês vão ver a história? Falido. O Henry Ford, a mesma coisa, falido várias vezes. A Ford, a General Motors, falido quantas vezes? A história dos 19/1. Então há sempre nos homens muitas vezes perdas financeiras brutais, nas mulheres muitas vezes também ou associadas a ações delas, também pode ser financeiras, pode ser com os maridos, ou pode ser de saúde. Porque muitas vezes o seu grande poder da mulher, qual é o grande poder da mulher? Gerar. E onde é que se gera? No útero. Então é o grande órgão da criação da mulher. E qual é que é a seguir ao poder de gerar é o quê? De nutrir. E quando isso está tudo em causa, o gerar e nutrir, então se vai poder. Então os 19/1, mulheres 19/1, muitas vezes têm problemas aí, tal. É preciso isso? Não! Como é que se contorna? Olhem para as estátuas. Aprendam. E quando é um 19/1 e destino 1? 19/1? Não, de desafio 1. Desafio 1? Sim. Alguma coisa ou alguém vai impedir de ser ou fazer ou ter aquilo que poderia ser ou chegar. Tal. Ou seja, e com o desafio 6? 19/1 com o desafio 6? Família. Tem a ver com a família. Vai lá mexer na família, vai mexer, porque tem valores. Pode tocar na família. Então, reparem, o 1 é muito ambicioso. O 6 também, o desafio 6 também é uma ambição muito grande, os níveis de exigência muito grandes. E aquilo é mais mexer na família. É o que eu quero. Vai mexer na família. Vai mexer na família. Ou já mexeu? Já mexeu. E é uma prisão, o desafio 6 também é uma prisão. Tudo, uma prisão, não é uma prisão, mas há a pessoa aprisiona-se no serviço, quer servir toda a gente. Então o 19/1 é isto também. Podia ter posto aqui vários.
Conheço algumas pessoas que até fizeram um bom trabalho, mas a humildade me impede de pôr ali. Não, estou a brincar. Mas sim, é possível. E digo-vos hoje em dia, quer dizer, obviamente, eu só tenho 48 anos, mas olha que muitas lágrimas me custou aquilo. Eu antes de saber isto, porque depois o jornal hoje mete uma cara passa, há um monte de coisas que ninguém sabe. Dos novos, esquece, ninguém sabe. Tudo fechado, 7 chaves. O que eles sentiram, o que eles pensaram fazer. Olharem para um comboio e agora vão-me atirar, ou um táxi. Quando a gente vai lá mesmo fundo, todos têm histórias assim. Algum dia pensaram, isto não vale a pena. Porque o cerco era tão forte, o tuniquete era tão apertado, era tanta porrada das estátuas. Mas quando se compreende isso tudo, as estátuas, a gente depois começa a dançar com as estátuas. E chega ao outro lado, as estátuas estão ali. E sabem mais? Quando isso acontece, chegas lá do corredor, é hora de ir embora e ouço. Porque foi um desafio enorme que as pessoas têm nos Cárnicos. São desafios enormes, é? E é muito giro vê-los a chegar a fazerem vidas giras e a receberem novamente da vida, porque o 19 é muito fácil. Isto recebe, vai receber. E depois pode voltar a receber. Não precisa perder novamente. Então podem construir grandes coisas, sim, podem ser muito inspiradores para muita gente.